Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar, encerramento da nossa série. Tá aqui o banner, né? A vida machuca, mas Deus cura. E hoje nós vamos falar sobre igreja. Quem aí já foi magoado, ferido ou decepcionado por um líder, por um pastor? Tem algumas pessoas, né? Dói, né? Porque a gente acaba amando de tal maneira algumas pessoas que a gente não espera algumas atitudes. Porém, servimos a um Pai tão amoroso, tão zeloso, misericordioso, que ama nos curar, curar das feridas, das tristezas e principalmente das decepções. Então, hoje, encerrando a nossa série falando de igreja, nós falamos no primeiro sábado sobre relacionamento. No segundo, a gente falou sobre amizade. Sábado passado foi sobre família. E hoje falaremos sobre igreja. E eu pergunto para vocês, o que nós aprendemos até aqui? O que você aprendeu até aqui? Em relacionamentos, nós aprendemos que devemos cuidar com as alianças que nós fizemos, com os relacionamentos precipitados, com aquela coisa assim, não, é de Deus, eu tenho certeza que é de Deus. E aí passa alguns dias e você já começa a ver que dá problema. Situações, e aí já não é mais de Deus. E vem as mágoas, tristezas e às vezes até mesmo a quebra de amizade que poderia ter continuado e não continua, né? Então nós aprendemos que devemos cuidar com as alianças que nós fazemos. E em relação à amizade, nós aprendemos que também devemos cuidar com os amigos que nós temos. Porque existem amigos e existem apenas companheiros. E aí nós temos que escolher quem a gente quer do nosso lado. Pessoas que vão nos levar para perto de Deus, que vão agregar na nossa vida. Porque um amigo de verdade, ele também vai chamar a tua atenção, vai te corrigir, mesmo que no momento possa parecer assim, não, isso não é verdade, me magoou, mas um amigo de verdade, quando ele ama, ele vai estar ali do lado e ele vai fazer o melhor por você. E também aprendemos que nós devemos ser amigos de verdade, estender a mão quando é necessário e abraçar, cuidar e zelar pelos nossos amigos. E em relação à família, nós aprendemos que você não precisa viver a mesma história que seus pais viveram. Nós podemos escolher e transformar o nosso destino, transformar a nossa história. Eu mesmo sou um exemplo disso. Cresci sem meu pai, um lar onde o divórcio já existia. E todo mundo falava assim, não, as filhas, no caso da Antônia, que é minha mãe, eu e mais duas meninas, elas não têm futuro, porque a mãe já, mãe solteira, automaticamente elas vão ser. E Deus fez a minha história e a história das minhas irmãs totalmente diferente. Somos 3 casadas, bem casadas, graças a Deus. As 3 estão na igreja, servem ao Senhor desde pequenininha. Apesar que eu não cresci muito, Então, mas servimos ao Senhor, não abrimos mão daquilo que o Senhor nos chamou desde o ventre de nossa mãe. E a gente escolheu mudar a nossa história. E assim poder abençoar as nossas gerações, Hoje eu creio e já profetizo sobre sobre a vida do Arthur, sobre os meus netos, enfim, toda a geração futura, E igreja, gente. E aí, Igreja, pois bem. É o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. E eu estava orando quando o Felipe me desafiou. Para mim é Felipe, tá, gente? É André Felipe, mas para minha esposa é Felipe. Não, vocês podem chamar também. Quando ele me desafiou a trazer a palavra... Obrigado, Gabi. Confesso para vocês que eu tremi um pouquinho, porque quem passa aqui, sobe no altar, sabe que a gente treme a perna, dá frio, dá dor na barriga. Mas eu entendi que o Senhor queria que eu estivesse aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, a respeito de frustrações com líderes, com pastores, dentro da igreja. E o Senhor me trouxe para compartilhar com vocês de uma forma mais dinâmica, digamos assim,
é que a igreja, a gente pode comparar ela como se fosse uma caixa de ferramentas. Até, por sinal, o nosso querido Gabriel trouxe uma caixa de ferramentas. Cara, eles são muito top, porque eu ia trazer e desistir. E aí, eles me surpreenderam trazendo a caixa de ferramentas. E nós, como igreja, somos essa caixa de ferramenta. E quem cuida dessa caixa, quem mexe nessa caixa de ferramenta, é o grande mestre de obra, que é Deus. Então, essa caixa é Deus que cuida, é Deus que mexe em cada ferramenta e todas elas são importantes. Todas têm uma função específica e assim somos nós. Vocês já vão entender o porquê. Por exemplo, numa caixa de ferramenta, claro, eu não sou, como não sou homem, eu não ligo muito para essas coisas. Mas meu esposo, ele realmente é apaixonado por essas coisas e tudo que ele pode estar comprando para pôr na caixa de ferramenta, ele compra. Então, tem o martelo, tem lixa, tem alicate, tem o que mais? Prego, enfim, tem muitas coisas que eu não sei dizer para vocês direito. Mas eu peguei algumas ferramentas que eu achei importantes e que dá para comparar, trazer essa analogia para a gente hoje. Então, vamos falar um pouquinho assim. Por exemplo, o prego. O prego, para ele ter a sua função de furar algo, por exemplo, uma madeira, uma parede, ele sozinho, ele não consegue ir lá e cravar na parede, não dá. Ele precisa de um auxílio, ele precisa de uma outra ferramenta para que isso aconteça. E aí entra o papel do martelo. Olha, tá tudo aqui dentro, gente. Obrigada, amor. Então, entra o papel do martelo. Espera aí. Deixa eu ver se tem um preguinho aqui. Tem, olha que legal. Aqui tá. Então, esse preguinho sozinho, se eu tentar aqui, ó, não vai ter jeito, ele não vai furar, vai precisar do auxílio do martelo, né? Só que eu não vou fazer isso agora, porque eu posso bater no meu dedo. Então, tá aqui. E existem o crente martelo, o crente madeira, o crente lixa, né? O crente lixa mesmo é aquele assim que não dá para encostar nele, que ele já machuca, né? E aí a gente traz isso para líderes, pastores que acabam sendo uma lixa na nossa vida, que nos machucam de tal forma que a gente não consegue entender, né? Mas que são as lixas necessárias dentro da igreja. Existe o crente martelo, que está sempre pronto para bater. Existe o crente prego, que quando causa aquele furinho lá na parede ou na madeira, quando você arranca, fica aquele buraco, né? E a mesma coisa na nossa alma, fica aquela cicatriz, aquela marca que muitas vezes dói, machuca. E também tem o crente chave de fenda, né? Que é a função apertar um parafuso. Acho que é isso aqui, uma chave de fenda. Então, esse crente, ele é importante. Porque se o parafuso está meia boca ali, ele tem como apertar e deixar ele certinho. Existe também o crente alicate. Gente, quando eu fui pesquisar certinho sobre a função do alicate, como eu sou leiga nesse assunto, para não falar nenhuma besteira, eu fui pesquisar, por incrível que pareça, qual é a função do alicate. Eu já vi o Felipe manusear várias vezes, né, lá em casa. Mas mesmo assim, não entendia muito bem a função do alicate. E eu achei muito legal a forma que eu encontrei essa explicação do alicate, porque fala assim, ó, ele tem uma função de multiplicar a força das pessoas. É através da pressão exercida no cabo que a força na cabeça do alicate é multiplicada. E é por isso que conseguimos, apenas com a força dos nossos músculos, dobrar e cortar materiais duros como aço com a ajuda do alicate. Cara, eu achei muito top. Porque, comparando com o crente alicate, existem pessoas na nossa vida que vão ser esse alicate, que vão estar nos dando força para a gente não parar na caminhada, não desistir no meio do caminho, mesmo que sejamos decepcionados. E refletindo, Deus assim ministrou muito comigo que realmente não existem pessoas perfeitas. Todos somos falhos. Todos erramos.
E se talvez você nunca foi decepcionado por um líder, por um pastor, né? Em alguma igreja, eu louvo a Deus por isso. E já falo de antemão que se eu falhar com você, se Felipe falhar com você, ou qualquer um dos nossos líderes que estão aqui no altar ministrando com a gente falhar com você, nos perdoe. E, por favor, nos procure, porque nós não queremos ficar assim com você. E eu não quero errar com vocês, mas eu também sou falha e posso errar. E agora eu quero entrar um pouquinho. A gente não vai abandonar a história das ferramentas, mas para vocês entenderem agora um pouquinho do meu testemunho em relação a isso. Há mais ou menos 15 anos que eu vim morar em Santa Catarina, no caso, Balneário. E eu sou gaúcha, para quem não sabe ou não percebeu o meu sotaque. E a gente, com a minha família, viemos morar em Balneário. E eu vim muito ferida de lá. Muito ferida mesmo, assim, em relação... não a Deus em si, mas em relação a líderes, a liderança, a confiar a vida a uma pessoa, a uma pastora, a um pastor, enfim. E quando eu cheguei em Balneário, que eu comecei de cara, já fui procurar uma família espiritual, uma igreja. Confesso para vocês que foi bem difícil no início de confiar a ponto de contar o que aconteceu, o que eu ouvi naquela época, palavras muito duras. Uma delas que eu ouvi foi o seguinte, que se realmente, se eu chorar, vocês me perdoem, mas eu sou chorona. Que se realmente eu tivesse um chamado, e se realmente Deus fosse real e verdadeiro na minha vida, como eu dizia que era, para mim viver esse chamado, Deus ia ter que me tirar da minha cidade. Porque lá eu não ia ter lugar. Queridos, naquela época, eu fiquei bem decepcionada por ouvir isso da minha pastora na época. Só que eu não gritei, eu não esperneei, eu não briguei. Eu fiquei calada e fui para minha casa e aos pés do Senhor eu lancei tudo. Tudo. E eu disse, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. E eu sou tua, e eu pertenço a ti, e o Senhor tem um chamado para mim, e eu não vou desistir dele. E se necessário for o Senhor me tirar dessa cidade, o Senhor vai fazer. E em menos de 30 dias, a minha mãe decidiu vir para Santa Catarina. E eu disse, mãe, é loucura? Porque ela veio na sorte, ela não estava com emprego em vista, nada disso. Ela veio na fé porque Deus mandou. Deus disse, vai para tal lugar. E eu disse, mas tem que ser Balneário? Balneário. E minha mãe veio. E eu falo que ela veio com um sonho no coração e R$40 no bolso. Mas já foi o necessário para Deus começar a fazer aquilo que Ele havia prometido há alguns anos atrás. E logo após, passou mais ou menos uns 3 meses, aí eu vim também, porque daí minha mãe se estabilizou aqui. E quando eu cheguei em Balneário, eu dizia assim, meu Deus, o Senhor me tirou de lá. E nesse tempo, gente, eu continuei indo na igreja. Eu não deixei de frequentar a igreja. Eu não deixei de ouvir as pregações que eram ministradas pela minha liderança. E eu não deixei de orar por eles. E eu não deixei de amar a Deus. Porque nesse momento o Senhor começou a ministrar comigo a respeito das ferramentas. Que Ele colocou algumas pessoas, algumas lixas, para me aperfeiçoar. Eu estava compartilhando a palavra com meu esposo, com ele, e ele falou algo muito legal, que entrou aqui na minha ministração, e é uma verdade na minha vida, e eu acredito que seja na vida de vocês também, que foi necessário que houvessem lixas na minha vida, porque um dia eu fui uma madeira imperfeita, com alguns buraquinhos, enfim, aqueles pauzinhos que machuca o dedo, que agora me fugiu o nome. Então foi necessário ter uma lixa para me aperfeiçoar.
Foi necessário que houvessem os martelos, porque um dia eu fui um prego. Foi necessário que houvesse os alicates. Foram poucos os alicates que eu tive na minha vida, mas foram pessoas preciosas que me impulsionaram, me deram força e me disseram: não desista, não desista. E aquela mágoa, queridos, não é fácil porque palavras lançadas, se a gente deixa entrar, elas realmente fazem uma ferida e um estrago muito grande. E Deus começou a abrir meus olhos e me mostrar que cada pessoa que passou pela minha vida, talvez elas nem fizeram por mal. Hoje eu louvo a Deus por aquela palavra que foi lançada na minha vida lá, que se eu tivesse algum chamado, eu teria que sair de lá. E eu louvo a Deus porque eu ouvi isso. E porque logo o Senhor me tirou daquele lugar e me trouxe para cá. Porque eu comecei a viver realmente o propósito de Deus para a minha vida. Eu consegui entrar na jornada profética que Deus preparou para a minha vida. Mas eu tenho a pergunta que Deus fez para mim, e é a mesma que eu faço para vocês hoje, que não importa quem você é hoje, mas é quem você pode se tornar em Deus. Quem você vai ser, o que você vai ser, que tipo de ferramenta você quer ser e que tipo de ferramenta você é hoje. Será que você é uma lixa? Será que você é um martelo? Um prego? E com tudo isso, algumas lições nós podemos tirar, e eu tirei desse momento que eu vivi na minha vida. E a primeira delas é: não deposite a sua fé em homens. A nossa fé tem que estar firmada em Deus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. É Ele que nos escolheu, que nos chamou. É Ele que olhou para cada rostinho que está aqui hoje e escolheu o seu nome, a cor do seu cabelo, a sua altura. Por isso que eu já não reclamo mais da minha altura. É tudo amor de Deus. A palavra do Senhor fala em Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Quando eu entendi isso, que Ele é o verdadeiro amor, que nele eu tenho que confiar, eu comecei a perceber que essas pessoas realmente foram usadas para me forjar, para me moldar dia após dia, para me ser uma pessoa melhor, para me conhecer a Deus melhor, para ter uma vida de intimidade com Deus maior. Porque venhamos e falar a verdade, quando a gente está triste, eu acho que as meninas vão me entender. Eu acredito que alguns meninos possam agir assim, mas mais as meninas, porque a gente é um pouquinho mais, acho que, sensível. Mas quando acontece alguma coisa, a vontade que dá é de correr contar para alguém e chorar e pedir: me ajuda, por favor. Aconteceu isso, isso e isso. Não sei se isso aconteceu com vocês, mas às vezes eu estou em casa pensando: eu vou ligar para a pessoa, pedir para orar por mim, tá. E aí o Espírito Santo fica, parece que ele está assim, ó. Tipo: ei, eu estou aqui. Fala comigo. Gente, por várias vezes, Ele realmente foi o meu melhor amigo e Ele é o meu melhor amigo. Quantas vezes eu queria muito abraçar minha mãe e ela estava aqui em Santa Catarina e eu lá no Rio Grande do Sul esperando a hora de vir para cá. E eu queria um abraço dela, porque as palavras que eu ouvia dentro da igreja, eu já não tinha mais uma referência e não tinha quem eu abraçar, quem eu contar. E por muitas vezes eu tinha vontade de abraçar minha mãe e eu lembro que antes de dormir eu dizia: Espírito Santo, abraça ela para mim essa noite. E certa vez a minha mãe até orou a mesma coisa que eu e disse: Espírito Santo, abraça minhas filhas lá no Rio Grande do Sul. E, gente, naquela noite eu tive um sonho, que eu falo que não foi só um sonho, mas foi o próprio Espírito Santo, no qual vinha um senhor e me dava um abraço tão gostoso, tão verdadeiro,
tão puro que eu acordei. Antes de ir para o trabalho, eu liguei para minha mãe e disse: mãe, essa noite eu sonhei isso, mas eu recebi um abraço tão bom, tão gostoso, que eu senti como se você estivesse aqui comigo. E ela falou: filha, eu pedi para o Espírito Santo nessa noite abraçar vocês. Então Ele está do seu lado o tempo todo, mesmo que as frustrações aconteçam. Segundo ponto que Deus tem ministrado e ministrou muito comigo é a respeito do perdão, perdoar. Queridos, não tem como a gente continuar uma caminhada, uma jornada profética que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós temos um propósito, nós temos um destino. E para chegar nesse destino, a gente tem que se desfazer, deixar para trás, perdoar, esquecer. Nós até comentamos na célula essa semana sobre perdão. E perdoar não é, pronto, estou com amnésia, não lembro mais de quem me magoou. Esqueci. Não. Perdoar é um processo, mas perdoar é uma escolha. E chegou um momento na minha vida que Deus me confrontou e disse: agora está na hora de você perdoar. Lá atrás. Todo mundo. Mas não, tem que perdoar. Não foi fácil. Foi um processo na minha vida. Mas a prova de que eu resolvi realmente perdoar foi que quando a primeira oportunidade que eu tive de voltar para Santa Rosa, no caso a cidade que eu morava, e visitar minha irmã mais velha, que continua morando lá, eu falei assim: eu vou na igreja. Daí a minha outra irmã disse: não, eu não vou, deixa para lá. Eu disse: não, eu vou. E eu fui e eu pude chegar e olhar para os líderes que estavam lá e abraçar todos eles, olhar nos olhos. Porque esse é o Deus que cura. Quando Deus cura, queridos, não vai ser da noite para o dia que você vai esquecer. Porém, você pode até lembrar da situação, mas ela não vai te machucar mais, ela não vai te entristecer. Quando você realmente conseguir perdoar. Se você não perdoa, é a mesma coisa que você estar com uma pedra amarrada no tornozelo e se lançar no mar, você vai afundar. Então não carregue esse peso. Eu sempre ouvi uma frase que fala que quando a gente não perdoa, é a mesma coisa que a gente tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então perdoe. Perdoar é muito importante. Em Mateus 18, 21 ao 22 fala: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Então perdoe. E eu torno a falar: se eu falhei com você, me perdoe. Porque meu maior desejo, desde que o pastor nos desafiou a estar aqui com vocês, é realmente poder levar e conduzir vocês à jornada que Deus tem para vocês, a jornada profética que Deus tem para a vida de vocês. Então, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar realmente Deus trabalhar e tirar tudo aquilo que ficou, toda a decepção, toda a tristeza. E o terceiro e último, que eu acho assim, que foi algo que o Espírito Santo gritou dentro do meu coração, é permanecer na promessa. Eu posso sim me decepcionar com um líder, com um pastor. Eles são falhos, são seres humanos como nós. Como eu falei, são ferramentas e cada uma tem a sua função. Mas eu tenho que permanecer naquilo que Deus me chamou. Se lá atrás eu tivesse dado ouvido para tudo que eu ouvi e tivesse, não vou mais, ou abrir mão, como eu até tentei. Eu disse: eu não quero mais, eu não vou continuar. Eu vou ficar aqui no banco quietinha, com as minhas dores, com os meus temores, com as minhas inseguranças. E já tem gente demais trabalhando, já tem gente mais na igreja. E quando o Espírito Santo falou comigo que Ele não me chamou para ficar no banco, mas que para uma obra maior, por incrível que pareça, gente, eu estava num banco bem no fundo da igreja,
Não era na Igreja Reviver, na época, porque há 15 anos atrás era em Balneário, e na igreja a qual eu estava congregando. E era uma igreja grande, e eu estava sentada bem no fundo, e o líder de jovens na época veio me procurar e disse assim: eu soube que você era ministra de dança no Rio Grande do Sul. Eu comecei, não, era. E eu quero que você comece um ministério novo aqui na igreja de dança. Eu falei, não, dança para mim nunca mais. Essas foram as palavras que eu falei para ele naquele momento. E ainda eu pedi para ele, olha, se você puder me dar licença, o pastor vai orar pela oferta e eu quero orar. Falei assim, bem educado. E eu louvo a Deus porque esse pastor, ele não desistiu de mim. Ele disse, não, você vai, deixa Deus te curar. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus quer te curar. E ali começou todo esse processo e Deus começou a trazer as promessas que Ele tinha para a minha vida. Então eu comecei a olhar de novo para o Senhor, olhar para dentro de mim, agradecer pelas lixas que passaram, pelos martelos que passaram, e entender que eu também fui lixa, que eu machuquei algumas pessoas, que eu feri algumas pessoas e que eu precisava também pedir perdão para algumas pessoas. Em Jeremias 1,5 fala, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Queridos, que vocês nunca esqueçam. Vocês são escolhidos de Deus. Vocês são chamados por Deus. Talvez na sua cabeça você pense assim, mas eu não me vejo fazendo nada dentro da igreja, enfim. Você tem um chamado. Você tem um propósito. Você tem uma jornada profética para a sua vida. Vença os seus medos. Vença as cicatrizes, as dores. Vença tudo isso. Pode parecer difícil, mas a gente tem um amigo fiel, que é o Espírito Santo. E Ele trouxe cada um de vocês aqui nessa tarde, para que vocês ouvissem isso. Eu não sei o que exatamente aconteceu com essa decepção, com essa frustração com um líder que você teve. Mas eu sei que o Espírito Santo, Ele está neste lugar e Ele quer te abraçar, Ele quer te curar. Ele quer liberar perdão para a tua vida, Ele quer que você perdoe e Ele quer que você permaneça na promessa. Que você possa ser a melhor ferramenta nas mãos de Deus. Mesmo que às vezes aqui dentro da caixa pareça ser tudo tão apertadinho, eu vou ter que conviver com a lixa, eu vou ter que conviver com o prego, com o martelo, com a madeira. Tá tudo aqui. Porque a obra não pode parar. E nós fazemos parte dessa grande obra. Se coloque de pé.